depois do Oscar, qual o futuro do cinema brasileiro? É isso que muita gente tem perguntado para a gente, né? Que trabalha com cinema, que acompanha o cinema brasileiro. E antes eu queria falar também assim, uma coisinha, só dar um recadinho para todo mundo que trabalha com cinema, com audiovisual, que tem o seu blog, o seu site, o seu Instagram, o seu TikTok. Valorize o cinema brasileiro, não só quando ele estiver no Oscar, tá bom? Assessorias de imprensa também valorizem as pessoas que cobrem o cinema brasileiro desde sempre, de qualquer tamanho de filme, viu? Porque quando a gente vai numa coletiva do Ainda Estou Aqui, a gente quase não tem lugar para sentar, e isso é maravilhoso. É maravilhoso ver uma coletiva de um filme brasileiro lotado, mas assim, estava lotado por quê? Porque tinha vindo de Veneza, porque estava começando a temporada de premiações, estava cotado para Oscar, tinha a Fernanda Torres, tinha o Selton Mello, e aí quando a gente vai cobrir um filme muito menor, que às vezes não tem alguém tão famoso, por que que algumas assessorias ficam desesperadas querendo entrevista, pelo amor de Deus, me ajuda? As pessoas não vão ver os filmes, as pessoas não comentam os filmes. Então, assim, aproveitem não só o público que está indo ao cinema ver filme brasileiro, mas quem trabalha com isso, com audiovisual e com entretenimento, comece a dar valor para todos os filmes brasileiros, para todos os tipos de filmes brasileiros. É muito importante isso. No Ainda Estou Aqui, a gente teve muita sorte de ter uma campanha, de ter uma distribuidora grande por trás, de ter grandes nomes, de ter o Walter Salles, que é um peso, e de ter um filme de muita qualidade, e muito bonito, e muito comovente, muito tocante, que se tornou um filme universal. Mas assim, por que lá no Marte 1 também não teve essa força? Falta incentivo, falta muita coisa. O Marte 1 é um filme lindíssimo, que representou muito bem a gente. O Deserto lá do Ali Muritiba, o Deserto Particular, outro filme que eu amo esse filme, eu acho lindo também, era um ótimo representante. A Vida Invisível, olha que A Vida Invisível veio com o prêmio de De Cannes, Cannes, um diretor consagrado, sabe? Assim, então, assim, é preciso pensar muito do que vai ser o futuro, aproveitar esse embalo do Ainda Estou Aqui, para que o cinema brasileiro continue em evidência. Que lindo seria se a gente, ano que vem, tivesse na temporada de premiações. Vou dar 2 exemplos só, porque ainda nem sei direito o que vem, mas se a gente tivesse a Denise do Último Azul uma temporada de premiações, ou Wagner Moura do Agente Secreto do Kleber, não vi nenhum dos 2 filmes, mas pelo menos o Último Azul, quem já assistiu e elogiou muito a atuação da Denise, sabe, por que não pensar, começar a pensar grande, para a gente não passar quase 30 anos implorando quase por uma vaga. E também tem que começar daqui. É óbvio que é muito difícil lá fora, né? Votantes, 10 mil, só 2 mil assistem, tem vários quesitos. Mas se a gente começar a fazer aos poucos, a gente valorizar o cinema brasileiro cada vez mais vai ter força do cinema brasileiro. Não é, Flávia? Pronto, totalmente, falei. não Posso tenho ir nem que falei. embora. Obrigada, boa noite, obrigada pela sua colaboração. Não, completamente, gente. O Walter Salles, aliás, eu na coletiva também comecei falando isso, que é meio óbvio. Eu acho que foi muito simbólico. Ele mesmo perdendo o papelzinho, estou aqui, aliás, vou ler o discurso que ele tinha preparado, eu vou contar. O Walter tinha feito esse discurso aqui, que foi distribuído na coletiva. Mas no nervoso, tadinho, ele botou o óculos, ele explicou isso, e deixou o papelzinho no bolso. Aí perdeu o papelzinho, fez discurso de óculos sem papel, sem ler. Mas o que ele disse? Ele começou, no improviso dele, agradecendo o cinema brasileiro. E isso saiu de improviso. E foi mais importante, foi mais bonito até do que se ele tivesse escrito no papel essa primeira frase. Porque é isso, é a questão da continuidade. E ele terminou a coletiva de imprensa falando também disso, citando O Último Azul, Humanas, da Mariana Brennan, que foi premiada em Veneza, né, citando outros filmes. Por quê? Porque é continuidade, é disso que você está falando. Então, eu vou ler aqui o agradecimento dele, porque eu acho que é muito simbólico. Ele não leu, né? Ele passou, que ele diz, ó. Obrigado em nome do cinema brasileiro. Agradeço à academia por reconhecer a história de uma mulher que, diante de uma tragédia causada, uma ditadura militar, optou por resistir para proteger sua família. Em um tempo em que tais regimes estão se tornando cada vez menos abstratos, dedico esse prêmio a Eunice Paiva e a todas as mães que, diante de tamanha adversidade, têm a coragem de resistir, que nos ensinam a lutar sem perder a capacidade de sorrir, mesmo quando elas se sentem frágeis. Esse prêmio também pertence a 2 mulheres extraordinárias, que ele agradeceu, né?
Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Elas não apenas elevaram o nosso filme, mas representam o fato de que a arte resistiu no Brasil. Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história, enquanto livros, canções e filmes ficam conosco. Obrigado a todos em nome do cinema brasileiro e latino-americano. Aí a frase: viva a democracia, ditadura nunca mais. Então, assim, em nome do Walter Salles, a gente lê esse agradecimento porque ele disse que ele queria muito ter terminado com essa frase, ditadura nunca mais, que é isso. O Wagner Moura conversou comigo semana passada sobre Ladrões de Drogas, que é uma série nova que ele está estrelando e vai estrear na Apple TV na semana que vem. E o Wagner me disse uma frase muito bacana, que é: um país em que os artistas são inimigos é um país doente. Um país em que os artistas são heróis é um país que está saudável. E eu fico até emocionada, assim, de dizer que o Brasil hoje está muito mais saudável do que esteve em anos tenebrosos que a gente teve aí, né, de desgoverno. Isso, e no sentido de que não importa, não é uma questão de lado, a cultura, a indústria cultural, elas têm que ser protegidas e valorizadas por qualquer nação. Então, isso é emocionante de ver, né? A gente vê o que a gente passou, né? E ainda estamos aqui, que é muito esse conceito do filme. Esse nome não é por acaso, né? Que ficou até batido, virou esse chavão, mas é isso. Eu conversei com o Wagner, não, com o Walter, assim, um minutinho, logo depois da coletiva, e ele fez uma breve análise, assim, desse período. Vamos escutar um pouquinho o Walter. Olha, desde Veneza foram 6 meses, né? 6 meses, na verdade, de contato com um público diferente. Foi uma experiência incrível, porque a gente foi para certamente 30 ou 40 festivais, conhecemos os públicos desses festivais em culturas que trouxeram perguntas totalmente diferentes, específicas. Nanda, Celton foram incríveis companhias de viagem. Eu acho que a gente sai exausto, mas de uma certa forma também revitalizados com isso, com uma energia desse processo, sabe? Feliz pelo coletivo do filme, pelo fato, Nanda, a gente sair com um prêmio que na verdade abraça o livro do Marcelo, abraça o roteiro de Murilo e Heitor, abraça cada um dos atores, abraça uma sensibilidade brasileira na representação, na atuação. Mostra o quanto Nanda é uma atriz extraordinária. Eu acho que o mundo ganhou, sabe? O mundo, nós ganhamos, mas eles ganharam muito aqui com essa possibilidade de conhecer uma atriz renascentista, assim, impressionante, uma grande atriz, escritora, pensadora. Então, feliz por esse caminho cumprido. Então, doido para dormir agora. Se a gente está com sono, imagina o Walter Salles e a Fernanda Torres e todo mundo. Porque olha, é uma loucura, uma maratona, mas muito bonito essa trajetória, o que ele falou. E assim, ele também arrasou, viu, lá no tapete, ele arrasou aí, olha, ele fez um videozinho dele aí, ó, da academia, com a estatueta, mostrando a estatueta. Então, no clima, né? Porque assim, não tinha como não entrar nesse clima de comemoração com esse filme tão lindo, né? Não tinha, né, gente? Precisa. Eu adoro. A gente estava discutindo esses videozinhos, a iluminação, eles arrasam, e é isso, tem que entrar no clima. Mas eu queria que a gente ouvisse um pouquinho aqui também da coletiva de imprensa, porque o Walter fez uma... O Walter, o Celton e a Fernanda fizeram uma análise muito bem-humorada desse percurso, né? Porque a Fernanda comentou na coletiva também, comentou nas entrevistas dessa semana, que ela e o Walter estavam 2 missionários jesuítas, né? Do cinema brasileiro, batendo de porta em porta, por favor. Ou então, testemunhas do cinema, né? Você tem um momento para a palavra do cinema brasileiro, né? E que contaram com a ajuda de aliados muito importantes e estratégicos. Essa foi uma campanha estratégica, né? Alexander Payne, um grande cineasta, Valéria Golino na Itália, Olivier Assayas na França, o Alfonso Cuarón em Londres, o Guilherme Del Toro, que mediou o debate de Central do Brasil, porque naquela época não podia mais ser o Ainda Estou Aqui, né? Porque a campanha tinha que acabar. Mas, assim,
aliados muito importantes, que Wim Wenders, o Walter contou que o Wim Wenders dirigiu 2 horas na neve para apresentar uma sessão na Alemanha do filme em Berlim. Então, são aliados que representam a cinefilia. Não foi o glamour, o jantar carérrimo no Four Seasons de Los Angeles, né? num lugar chiquérrimo, não foi nada disso. Brindes, né? E mais brindes, não. Foi, veja esse filme, veja essa história, se conecte com ela. Esse é o poder do cinema, o poder da narrativa, de contar uma história e da gente se conectar com ela, né? Então, foi tudo muito, muito estratégico. E, ao mesmo tempo, também bem-humorado, né? Porque eles são muito divertidos. Então, vamos ouvir um pouquinho eles comentando sobre o que é mais legal. Desculpa, eles acharam o Globo de Ouro mais legal? Depois a gente comenta. Entre nós, né, com a premiação do Anora daquela maneira. Foi muito mais divertida do que a de 99, realmente. Selton, a gente tem... Bom, você está bombando nas redes, né, com os seus registros, mas muita gente tem perguntado aqui pra gente da questão do Rubens, né, e de um personagem que foi difícil de fazer, que você já contou mais. Então, a gente tem pergunta aqui sobre isso, de você falar um pouco também como você se vê nessa campanha e a relação que as pessoas têm tido com o Rubens também. Bom, primeiro é isso, uma noite mágica mesmo, muito bonita ontem e na verdade eu vivi uma experiência muito, para dizer a verdade é o seguinte, eu gostei mais do Globo de Ouro, vou ser sincero. O Globo de Ouro a gente ficava numa mesa e juntos assim, e era uma coisa mais íntima. O Oscar tinha uma coisa mais distanciada, então assim, eu assisti lá de trás e o som era ruim, mas eu assisti com a Dani Thomas e com a Nalu, que é filha do Rubens, e com o Chico Paiva. Então esse era o grupo do fundão. E a gente estava assim, muito contente, e eu estava, e a Dani pode comprovar, e eu estava confiante que a gente ia ganhar o melhor filme internacional pelo bonde que estava andando. E foi muito lindo tudo. Tudo é lindo desse filme, tudo, desde o início, todo o processo, desde como o Walter pensou, como o recorte que ele quis fazer desse livro, como ele quis contar essa história. Fazer o Rubens foi uma honra, né? Foi uma honra e tanto. Meu Deus, é um homem que foi levado de casa e assassinado pelo Estado. E eu dei corpo a esse homem. Eu trouxe ele para viver de novo. Eu tive esse insight um pouco insano, mas que faz muito sentido em Veneza. Disse isso para Nanda, que a gente assistiu junto, assim, que é uma experiência que a gente nunca vai esquecer. Também na vida, que foi a primeira exibição do filme em Veneza. Que quando acabou o filme eu falei, meu Deus, esse filme é o corpo do Rubens. Esse filme é o corpo do Rubens que nunca voltou. Então, assim, tudo isso é muito comovente, poderoso e forte. Então, assim, foi uma honra fazer o Rubens. É uma honra representar o pai do Marcelo Rubens Paiva, que é um amigo, que é um cara que eu sempre admirei. Eu sou da geração que é fã do Feliz Ano Velho, que fez a minha cabeça totalmente, assim. Então, é uma alegria. E acabei conhecendo Nalu, que é muito amiga do Walter e todos os filhos, agora o Chico, a outra geração da família Paiva. Eu me sinto muito honrado de ter dado vida ao Rubens Paiva. Se eu posso falar assim, quando o Rubens Paiva, para mim, era um retrato pálido, era tudo que tinha sobrado dele para mim. Eu sabia que o pai do Marcelo tinha sumido e tinha sido assassinado, mas era um retrato assim que estava desaparecendo. E ele foi levado e morto, e houve um movimento muito grande dessa história desaparecer, assim como aquele retrato. E é muito incrível que a literatura e o cinema tenham feito, assim, hoje não é um retrato que tem dele, tem milhões de fotogramas. Hoje a família Paiva, ela voltou à vida e jamais os esqueceremos, e eles sempre estarão aqui. Exato. E o Rubens Paiva sempre estará aqui por causa da literatura e do cinema hoje. Então, isso eu acho muito bonito, assim, pensar que daquela fotografia que estava apagando, a gente recriou as fotos e depois a gente fez o filme, e hoje isso é a prova de que eles existiram. Não conseguiram apagá-los da memória. Muito lindo.
Lindo, né? Muito lindo esse discurso. E linda você nessa mesa, que você veio direto dessa mesa para o Plano Geral aqui comigo, né? Uma hora com Fernanda Torres, outra hora com o Vitor Búrigo. Ah, que honra. Só celebs, nem troquei de figurino, entendeu? Porque é o figurino da celebs.